Francisco, irmão de todo irmão, Clara de Assis, irmã de toda irmã, canta ao mundo, só Deus nos bastará. O amor é lindo, ele vencerá. Olá, irmãos e irmãs da Marcha Franciscana, paz e bem. É uma alegria muito grande, mesmo que à distância, nos encontrarmos novamente. Irmãos, como de costume em nossas caminhadas, fazemos diariamente as nossas reflexões. Hoje me coube a missão de refletir com vocês sobre o olhar humano de Francisco de Assis. Como começar essa conversa sobre esse olhar humano de Francisco? Eu penso que não tem como falar do olhar humano de Francisco sem olhar a sua espiritualidade, o seu encontro com o Cristo. E como Francisco viu esse encontro dele com o Cristo? Ele encontrou com o Cristo em sua humanidade. Cristo, ele mesmo sendo Deus, sendo divino, ele quis vir morar entre nós. Se fez homem, nasceu numa gruta, num pequeno lugar, onde não tinha os holofotes da vida. E Francisco, ele se encantou muito por esse Deus tão grande, tão divino e se fez tão pobre. E em primeiro lugar, esse Deus foi acolhido pelos pequenos, pelos marginalizados, os pastores da época, que era uma profissão considerada sem grande importância. E Francisco também pensou na paixão de Jesus. Como que um Deus tão grande, maravilhoso, um Deus que tudo podia, cheio de glória, se dignou em encarnar por amor à humanidade e ainda se fez obediente até a morte na cruz. Uma outra coisa que encantou Francisco foi também a Eucaristia. Sendo esse Deus que não nos deixa sozinho, que está sempre do nosso lado, esse Deus se faz presente todos os dias, em corpo e sangue, nas espécies de pão e de vinho. Esse pão que nos alimenta, esse pão que nos encoraja, esse pão que nos faz pensar e olhar como devemos viver como irmãos e irmãs. Por isso já dizemos, a comunhão, viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Por aí, então, nós vamos começar a nossa conversa, irmãos. Francisco, ele teve diversos atos humanos, mas o mais profundo de todos eles foi o encontro com o Seniano. Imagine que dificuldade foi para Francisco se aproximar. E ele, pensando em Jesus, ele não quis só se aproximar, ele quis tocar no Seniano, que na época era chamado o leproso, era uma doença que vinha de longos tempos, onde deixava as pessoas totalmente isoladas da sociedade. E Francisco teve esse gesto de humanidade, de chegar, tocar, abraçar e beijar o leproso, o anceniano. Irmãos, esse gesto fez toda a mudança na vida de Francisco. Como ele mesmo disse, aquilo que parecia amargo se tornou doce. E logo depois que isso aconteceu, eu saí do mundo. Eu fui para o meio deles, fui ficar com eles.
viver com eles, ser um deles, que é mais do que viver para eles. Ser um deles é se igualar. Se eu digo eu vivo para ele, eu estou olhando de cima para baixo, mas quando eu digo eu vivo com eles, me faço um deles, eu estou junto. E é isso que Francisco fez em toda a sua vida. Ele ficou junto dos pobres, dos simples, dos marginalizados, aqueles que não tinham voz, não tinham vez. Francisco sempre se colocou nessa condição, por quê? Porque ele quis fazer do Cristo o seu centro, o centro da vida dele com o Pai. Ele queria que só ter um pai, apenas um pai. Tanto é que ele rompeu com seu pai biológico, deixando tudo para trás, deixando herança, deixando todas as coisas, inclusive a roupa do corpo. E quem foi essa referência para Francisco fazer isso? Foi o Cristo. Esse Cristo encarnado, esse Cristo crucificado, esse Cristo presente na Eucaristia. Irmãos, meditando essa humanidade de Francisco, esse olhar que Francisco teve para o outro, não para o ser humano, mas para tudo que foi criado, para todas as coisas, a natureza em todo o seu contexto. Francisco quis ser irmão de todos, porque Francisco via em tudo a imagem do próprio Deus. Irmãos, nós que somos franciscanos, e mesmo que não pertençamos a nenhum dos ramos das 3 ordens franciscanas, nós temos a espiritualidade franciscana, como é o caso da maioria que anda nessa marcha. São pessoas que se encantam pela espiritualidade franciscana. E a espiritualidade franciscana é esta: é viver o olhar de Deus no humano. É viver o olhar do Cristo na pessoa dos simples, dos pobres, na pessoa do nosso mundo tão depredado, tão acabado pela ação do homem, pela ganância, pelo anseio de lucro. E Francisco teve esse olhar, que hoje nós que somos, queremos seguir o Cristo do jeito de Francisco de Assis, também devemos colocar o nosso olhar, caminhar, pedir todos os dias que o Senhor nos ajude a ter esse olhar de Francisco, onde nós possamos fazer a diferença nesse mundo, onde nós não tenhamos apenas o título de franciscanos ou franciscanas, que nós não tenhamos apenas essa espiritualidade porque nós gostamos de Francisco, porque ele foi ecológico, porque ele foi amigo dos animais, porque ele teve um punhado de qualidade, mas que nós tenhamos esse olhar para o olhar de Francisco, para também nos converter e fazer as mudanças que nós precisamos, para ajudar nas transformações que esse mundo precisa. Sabemos que a nossa tarefa, diante de tantos desafios, é uma tarefa muito árdua, mas um pouco que cada um de nós fizermos, já não vai ficar sem fazer, já vai acontecer. Por isso, irmãos e irmãs, essa reflexão que eu deixo para que todos nós hoje levemos esse olhar humano de Francisco por onde nós estivermos, o lugar que nós estivermos, não só aqui na caminhada, onde tudo é muito fácil falar de Francisco, mas nos lugares onde trabalhamos, onde estudamos, onde vivemos em família. Que o Senhor nos proteja, nos ajude e nos ensine a viver esse olhar bonito que Francisco teve. Paz e bem, boa caminhada virtual para todos nós.